Olá, vencedores, a paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos nessa manhã, manhã de sexta-feira. Isso, já estamos aí praticamente chegando na reta final para terminar o mês de março. Muito obrigado a todos que são inscritos no canal Foco na Mensagem com o presbítero Edivaldo, muito obrigado mesmo. Hoje nós vamos fazer o resumo da EBD, lição de número 13, lição que vai ser estudada no dia 27 de março. Como o dia 27 de março vai cair no domingo, e nesse dia nós não teremos evento na nossa igreja devido ao batismo na igreja central, então estamos gravando a lição EBD de número 13, última lição do primeiro trimestre. Graças a Deus, muito obrigado por você ter nos acompanhado todo esse período, né? Nessas lições todas. A lição foi escrita pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, que é o pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus em Baleia, em Brasília, Distrito Federal, né? Então na entrecapa de dentro da revista tem todas as informações sobre o escritor da referida lição. Conferem, tá? Confere lá, uma lição abençoada. Então chegamos ao último. Muito obrigado a você que vem nos acompanhando, deixando seu like aí, comentando em todas as lições. Que Deus a cada dia acrescente bênção sem medida. Hoje eu vou fazer uma lição, tá? A última sem aparecer, mas a minha voz vai estar aqui gravando a lição. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever neste canal, deixar o seu like, que é muito importante, o seu like, tá? Comentar a respeito do que você está vendo, para que o seu comentário, a sua amizade não seja retirada como comentário spam, tá? Tem alguns comentários spam lá que eu não cito o nome de ninguém, mas está lá. E aquelas amizades já caiu porque infelizmente quem foi lá foi maldoso. Principalmente um assunto tão sério como esse aí. Lição 13, o plano divino prevalecerá. Então a primeira pergunta é: o plano de quem vai prevalecer? Do homem ou de Deus? O plano do homem prevalece. O plano, ou seja, ratificando, o plano de Deus prevalece. O plano do homem não. Aquilo que Deus fala prevalece e se cumpre. Aquilo que o homem fala demora a se cumprir e muitas das vezes não se cumpre. Não se cumpre. Provérbios 16, versículo 1, vocês podem depois meditar na sua Bíblia, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, versículo 1. Então, o plano divino prevalecerá. No texto áureo ou texto de ouro, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor estar ali. Ezequiel 48, versículo 35. Na verdade aplicada, diz assim: o perfeito e maravilhoso plano divino para o seu povo será cumprido, pois o Senhor é todo poderoso. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Então já ouvimos aí que o homem é um maior mentiroso que tem. Tudo aquilo que ele promete, não cumpre. Suas palavras, muitas das vezes, não se cumprem. Ou quando vai se cumprir, demora demais. Da de Deus, não. Deus não trabalha com mentira. Deus trabalha com a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João 8,36, o mesmo Jesus diz: vocês serão livres se conhecerem a verdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então,
o perfeito e maravilhoso plano de quem? De Deus. Então significa que o plano de Deus ele é perfeito e também ele é maravilhoso. E ele será cumprido para o seu povo. Quem é o povo? Aqui está falando do povo de Israel, né? Que Deus sempre teve um plano ou um propósito, né, para aquela referida nação. Mas nós podemos também nos beneficiar dizendo que o mesmo plano também, o mesmo Deus que é Deus deles é nosso Deus, tem um plano também para nós. O seu plano também ele é para nós. Aleluia. Se cumprirá. Nos 3 objetivos da referida lição, no tópico, na parte 1 da lição, nós vamos estudar sobre mostrar as tentativas de destruir o povo de Deus. Esse tópico 1, ele vai estar dividido em 3 subsídios. 1.1, 1.2 e 1.3, que é exatamente o primeiro objetivo da qual vamos estudar. Então, no primeiro objetivo, mostrar as tentativas de destruir o povo de Deus. Sempre o adversário e seres humanos, que são nações ao redor de Jerusalém, ou da nação de Israel, sempre procuraram destruir aquela nação, sempre. Sempre as nações ao redor do povo judeu sempre tentaram destruir, mas muitas tentativas deles foram frustradas. Por quê? Porque quem cuida daquela nação, assim como quem cuida de nós, é Deus. Nós temos um Deus que cuida e também zela pela sua palavra para cumprir. Ele diz bem claro em Isaías: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá os propósitos ou desígnios da qual as enviei. Então já começa por aí. Então sempre foi um plano das nações ao redor destruir a nação de Israel. Lutaram muitas e muitas das vezes, mas tiveram todos os seus planos frustrados. Por quê? Porque tem um Deus que guarda a nação de Israel, assim como guarda também a nossa nação. O Salmo 46 vai falar sobre isso, né? Vários salmos da Bíblia falam sobre isso. Então, sempre foram tentativas, e vou dizer, tentativas frustradas de destruir aquela nação. Na reta final, tá? Que vai, quando fechar as dispensações, nós estamos vivendo a 6ª, vamos entrar na 7ª. O anticristo vai tentar derrubar a nação de Israel mais uma vez, só que não vai conseguir. Tá? Não vou entrar muito nesse pormenor, mas não vai conseguir. Então, no tópico 1, que é o preâmbulo, tentativas de destruir o povo de Deus. Essas tentativas sempre existiram, sempre vão existir. Lembrando que a nação de Israel, ela quase foi varrida do mapa, quase que ela foi banida do mapa. Se não fosse, em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha dar o voto de Minerva, a nação seria varrida para sempre. Mas Deus, que é fiel nas suas palavras, Deus sempre zela para que a sua palavra tenha cumprimento. Deus jamais deixa a sua palavra passar por mentirosa. Deus jamais, nunca Deus vai passar para alguém, tá, algo mentiroso ou duvidoso. Suas palavras e suas promessas são fiéis e são verdadeiras. Tá? Então a nação quase foi varrida, extinta. Mas graças a Deus que Deus levantou alguém para então erguer novamente aquela nação, e a nação está de pé. Mas ainda vai haver mais uma tentativa. Segundo a escatologia bíblica, ainda vai haver mais uma tentativa. Mas também será frustrada. Sabe por quê? Deus é o único Deus que não dorme. O Salmo 121 diz que ele não dorme. E também não tosqueneja. Ele é o guarda de Israel.
e é o guarda da nação também, do mundo em geral. Ele não dorme jamais. Então o preâmbulo exatamente vai falando sobre isso, eu não vou ler muito isso, tá bom? No tópico 1.1, ele vai falar da insistência maligna de destruir. Se nós formos para João capítulo 10, você vai analisar lá que a Bíblia diz bem claro aí, o próprio Jesus que está dizendo, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando, a própria palavra está nas minhas mãos aqui, está dizendo que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Tá, um ponto. Quem é esse ladrão? E de quem a Bíblia está falando ali? Ali não está falando, tá? Está falando do ladrão espiritual, o inimigo, que vem para matar, roubar e destruir. Então sempre foi a insistência maligna de destruir. Aqui estou falando de pessoas humanas que tentaram destruir a nação de Israel por muitas vezes. Mas também atrás dessas intenções aqui humanas, tinha também uma intervenção maligna. Sim, mas pregador, como é que o senhor pode falar uma coisa dessa? Vai para a Bíblia Sagrada, você vai ver muitos textos, tá? Um deles está em Daniel 10. Um deles, tá? Ali tem uma ação maligna do diabo ali, tremenda ali. Tem muitas investidas do inimigo. A outra está lá no livro de Jó. Quando os filhos de Deus vieram se aproximar, veio entre eles também Satanás. E Deus pergunta para ele, Satanás, você vem de onde? Ah, eu estou passeando pela terra. Portanto, sempre vai ter uma intenção humana e maligna junto de destruir o povo. Isso aí é lógico, tá? Isso está dentro da Bíblia Sagrada. Então o tópico 1.1 exatamente vai tratar deste assunto, tá? Então estou resumindo, que é apenas um resumo. O tópico 1.2 vai falar daquela batalha de Gog, Magog, tá? Que Apocalipse, no capítulo 20, capítulo 16 também fala, tá? Vários livros da Bíblia aqui tem referência em Daniel 9, 26, 27, daquela batalha lá. Mas também eu não vou entrar muito nesse quesito, porque estamos fazendo o resumo da EBD. Então, a profecia contra Gog. Não é possível, na presente lição, esgotar os temas dos capítulos 38 e 39, bem como apresentar detalhadamente as considerações acerca da identificação de Gog e Magog, e do momento do qual se dará a invasão. Não há consenso entre os estudiosos acerca desses pontos. Assim, vamos destacar os seguintes aspectos. A invasão se dará no fim dos anos, isso é fato, vai acontecer, ainda isso aqui ainda vai acontecer, tá? Isso não aconteceu, isso vai acontecer. Portanto, você vê bem claro aqui que o verbo dará é futuro, né? Não está dizendo aqui que essa invasão se deu, não está falando de um fato acontecido, tá? A palavra dará é um fato que vai ainda acontecer, tá? Ainda vai acontecer. Essa invasão vai acontecer. E nos fins dos dias, as expressões apontam para acontecimentos escatológicos referentes a Israel. Aí, escatologia é o quê? Estudo das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos ou fatos. Então, dentro da escatologia bíblica, você vai encontrar essa batalha de Gog e Magog, e você vai entender passo a passo quando vai se dar, né? Para a gente buscar um resumo detalhado, eu ia gastar tempo explicando isso aqui, então estou resumindo, fazendo o resumo. Portanto, é possível que ocorra no período da 70ª semana. Isso aqui está lá em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Os motivos da invasão visam as riquezas e quase certamente estratégica posição geográfica de Israel. Não confundir essa invasão com a batalha do Armagedon, tá? É bem diferente. Que se dará antes do milênio. E nem com o ajuntamento descrito em Apocalipse 20, versículo 7 ou 10, que ocorrerá no final do milênio. Portanto, eventos separados, tá bem, bem claro que eles são, para não confundir, tá, essa batalha de Gog e Magog com o Armagedon. É fatos separados, não são fatos iguais nem idênticos, são fatos separados. No tópico 1.3, resumo da lição, Deus será glorificado. Será.
Isso aqui é fato também, portanto a palavra será nos remete para futuro, tá? Nos remete para o futuro, a palavra será é futuro, pretérito do futuro, portanto nos arremete para o futuro, para um fato que ainda vai acontecer. Isso aqui não aconteceu, isso vai acontecer, mas já está escrito. Tudo aquilo que está escrito na sua palavra vai se cumprir. O próprio Jesus, tá, no embate com Satanás, no capítulo 4 de Mateus, após o seu batismo nas águas, ele usou bem claro essas expressões, está escrito. Portanto, aquilo que está escrito vai acontecer. Mas como Deus pode ser glorificado, como Deus será glorificado aqui, se esse fato ainda não aconteceu? Já está escrito, sabe por quê? Deus trabalha, tá, de uma forma sábia, para que tudo aquilo que ele falou e está escrito se cumpra. Ele faz cumprir tudo aquilo que ele escreveu na sua palavra através dos profetas e através da revelação do Espírito Santo aos profetas e na sua palavra. Então, Deus será glorificado. É relevante o fato de ser recorrente expressões que apontam para a glória de Deus, o Senhor ser reconhecido entre as nações. Tais aspectos está presente nos capítulos 38, 39 de Ezequiel, 38, 16, 23, 39, versos 6 e 7, depois do verso 13, depois 21, 22 e assim vai. Interessante notarmos que outro resultado de Deus permitiu os acontecimentos aqui estudados é que as nações conhecerão mais acerca do plano de Deus para com o seu povo. As nações conhecerão, fato futuro. Fato que as nações estão conhecendo muitas coisas sobre Deus e ainda conhecerão muito mais na reta final, tá? Nós estamos na 6ª dispensação, vamos entrar na 7ª, tá? Ainda tem muita coisa para acontecer biblicamente, está escrito na sua palavra, está escrito na sua palavra. Muito bem, então eu fiz o resumo aqui da parte 1, que é exatamente o primeiro objetivo. No segundo objetivo, que está na parte 2, o que nós vamos tratar agora? Ressaltar acerca do plano divino e a escatologia. Primeiro, vamos recapitular a lição que falamos aqui no tópico 1. O que é escatologia? Escatologia é o estudo das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos. Então, tudo aquilo que está previsto ainda para acontecer, o que já aconteceu e o que está previsto para acontecer está dentro da escatologia. E ninguém, nenhum ser humano, nenhum homem poderoso, tá? Nenhum ser do planeta pode mudar aquilo que o meu Deus escreveu. Aquilo que ele escreveu é fato e vai acontecer. Ele não muda o plano, porque aquilo que ele escreveu vai se cumprir, porque são fatos que já vêm se cumprindo já há muitos anos, mas ainda tem fato e vai acontecer. Então isso é chamado de escatologia. Se você for analisar bem, o livro de Daniel tem muitas escatologias, o livro de Ezequiel tem muita escatologia, o livro de Apocalipse nem se fala, é riquíssimo em escatologia, em fatos que vai acontecer. O próprio Jesus usou também, quando esteve aqui na terra como Deus homem, ele usou demais a escatologia, ele usou parábolas, ele usou muitos fatos que ainda irão acontecer. Ele usou muita escatologia, Jesus, quando esteve aqui. Então, exatamente o tópico 2 vai tratar exatamente desse objetivo, ressaltar acerca do plano divino e a escatologia. Então, no preâmbulo aqui, tá? No preâmbulo, o livro do profeta Ezequiel nos faz entender que o plano divino para o seu povo vai além daquele momento de cativeiro e de disciplina. Então, o plano de Deus para a nação e tanto para nós, então o plano de Deus para a nação de Israel não era somente
dentro do cativeiro, que era o momento que eles estavam vivendo. Não. O plano de Deus vai pós-cativeiro, ou seja, depois do cativeiro. E também arremessaria eles para o futuro, ou seja, aconteceria no presente, que era o momento que eles estavam vivendo, no futuro, que era o momento que eles ainda irão vivenciar. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz-nos o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Amém? Quando se fala de Jesus, está se falando também da Trindade. Eles são ontem, hoje e eternamente. Passado, presente e futuro. Presente e futuro também. Então, o Deus que prometeu e cumpriu no passado é o Deus que prometeu e está cumprindo no presente. É o Deus que vai concretizar o seu plano para o futuro. Então, estou resumindo aqui o preâmbulo do tópico 2, o tópico 2.1, tempos de desinteresse e descrença. Nós estamos vivenciando aqui, não somente a nação de Israel, tá, viveu esse tempo, tá, de desinteresse e descrença. Isso houve de uma forma grande no meio deles. Isso também está acontecendo com a nação do século 21. Desinteresse e descrença. Jesus falou isso aqui em Mateus 24:12, tá? Se eu não me engano, 24:12, que por se multiplicar a iniquidade, que é pecado, o amor de muitos se esfriariam. Não somente o amor entre as pessoas, seres humanos, né? Também o amor das coisas divinas, do ser humano para as coisas divinas de Deus, se esfriariam. Isso nós estamos vendo aí de uma forma geral entre o povo. Mas o único amor que nunca se esfria, aleluia, e ele permanece vivo e ardente em nossos corações, é o amor ágape. O amor ágape significa o amor supremo em ação. É o amor de Deus. Esse nunca muda, esse nunca gela, esse nunca esfria, esse nunca cai no estado de mornidão, mas permanece sempre. Então, tempos de desinteresse e descrença, não apenas no capítulo de Ezequiel, mas também nos tempos da igreja. Há aqueles que escarnecem, zombam, são indiferentes e já não creem mais quando a mensagem se refere à vinda de Jesus, do Senhor, e os acontecimentos que estão para ocorrer na terra. 2 Pedro 3, verso 1 ao 4, vai falar disso. Sim, à medida que vamos nos aproximando do fim da era, vai crescendo o interesse em assuntos que se referem mais à vida debaixo do sol do que a Deus. Aqui e agora, conquistas pessoais, entre outros. Olha aí, acabei de falar sobre isso aqui. O apóstolo São Paulo, ou Paulo, também ele escreve a respeito deste mesmo assunto, vocês podem conferir na Bíblia de vocês depois. Ele fala que os homens nos últimos tempos ou dias se tornariam arrogantes, atrevidos, amantes de si mesmo, não iam suportar mais a doutrina. O que é doutrina? É aquilo que é pregado, ensinado e orientado nas igrejas. Teriam comichão nos ouvidos. E de fato o que Paulo falou se cumpre no século 21 na Terra. Portanto, a igreja dessa era, ou desse século 21, precisa refazer novamente alguns conceitos bíblicos, alguns valores, porque a promessa de Deus não muda, nunca. Só que há um desinteresse, uma descrença, tá? Mas a gente vê também intervenções humanas e malignas, também com o objetivo ou intuito
de fazer com que as pessoas desacreditem em Deus. Os fatos acontecidos no século XXI têm levado as pessoas a desacreditar em Deus e a se desinteressar pelas suas coisas e se interessar mais pelas coisas humanas. Mas a gente vê influências malignas atrás disso aí. A gente vê influências malignas sobre isso aí. A gente vê orientações bíblicas a respeito disso, que é para a gente tomar cuidado. O próprio Jesus falou, no capítulo 24 de Mateus, que se possível for, até os eleitos ou escolhidos de Deus seriam enganados. Hoje há um desinteresse total pelas coisas de Deus. Se você for analisar Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, está dizendo bem claro ali. Ali fala de interesses pessoais e as coisas divinas. Fala de dois fatos ali. Mas buscai primeiro o reino dos céus, ou de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós temos buscado primeiro? Primeiro nós temos buscado muito nossos interesses materiais, e os de Deus está ficando em segundo lugar. Isso está acontecendo com a igreja do século XXI, e a pergunta é, igreja do século XXI, aonde você está? Igreja do século XXI, acorde para a realidade. Isso está acontecendo com a igreja do século XXI, o que aconteceu no passado com a nação de Israel. E por isso pagaram um preço muito caro. Deus permitiu que aquela nação fosse escravizada, levada cativa, mas lá dentro, mesmo a permissão divina, Deus tratou com eles, Deus guardou eles, Deus protegeu eles, Deus alimentou eles. E Deus ali fez promessas futuras para eles, mesmo no cativeiro. Tá? Mesmo no cativeiro. O tópico 2.2. Jesus Cristo ensinou sobre os últimos dias. Isso aqui eu acabei de falar agora. O próprio Jesus, ele teve o cuidado de ensinar o que ia acontecer nos últimos dias. No capítulo 24 de Mateus, ele fala: haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, guerra, nação contra nação. Haverá tudo. Mas ainda não é o fim. Ele falou, vocês estão achando que isso aqui é o fim? Não, tem muita coisa para acontecer. Então Jesus falou de fatos, tá? Jesus falou de fatos escatológicos que estão se cumprindo. E Jesus falou de fatos escatológicos que vai se cumprir. Isso está se cumprindo. Aqui tem Mateus 24, 25, Mateus 13, Marcos 13, né? Lucas 12, 35 ao 59, depois o 17, versículo 20 ao 37, e assim vai. Portanto, não podemos, como discípulos de Cristo, ignorar e desprezar o conteúdo escatológico da Escritura. Notar que a primeira bem-aventurança descrita no último livro da Bíblia se refere a ler, ouvir e guardar, que é Apocalipse 1, 3. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nos últimos dias à igreja. E bem-aventurados são aqueles que ouvem, guardam as palavras desta profecia. Tópico 2.3, tá? A bem-aventurada esperança da igreja. A palavra bem-aventurado aqui significa feliz. Exatamente. Toda vez que você vê o termo bem-aventurado ou bem-aventurada, feliz, trata-se feliz, ou seja, a felicidade da igreja. Qual é? A volta de Jesus. A maior esperança da igreja é a volta de Jesus. E qual é a maior esperança do mundo? É se tornar milionário de hoje para amanhã. É se dar bem na vida. São esperanças humanas. Mas a igreja não deve estar voltada para isso. A igreja tem que estar voltada para as coisas escatológicas que vai acontecer, a volta de Jesus. Mas quando vai se dar isso? Vai ser rápido. Se você for lá olhar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses, ele fala bem claro, né? Os mortos que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Isso tudo ali é escatologia também. Isso vai acontecer. Tem muita gente descrente achando que não vai acontecer. Há muita gente dentro das igrejas evangélicas achando que Jesus vai demorar a voltar. Eu ouço falar que Jesus vai voltar desde o dia da minha conversão, há 38 anos atrás. 38 anos atrás. Mas ele vem? Vem. Ele vem. Ele vem. A garantia da sua palavra. Portanto, eu não desacredito. E eu, como um obreiro na casa do Senhor, eu não devo desacreditar ninguém, mas há muita gente desacreditando os outros, dizendo, isso é bobeira, isso é mentira, Jesus não vem nada, isso é conversa fiada, isso é ladainha. E tem muita gente saindo da igreja, abandonando o evangelho, tá? Porque desacreditaram através de uma influência negativa ou humana ou maligna, abandonaram a Cristo. Abandonaram a Cristo. Mas deixa eu te dizer, Jesus vem a qualquer momento. Tá? A qualquer momento ele vem. Nós somos os arautos de Deus para anunciar a sua volta. Assim como no capítulo 25 de Mateus, tá? Um arauto ia na frente dizendo, aí vem o noivo, saíram ao encontro, aí vem o noivo. Uma pessoa na frente avisando. Assim nós somos os mensageiros que estamos avisando, Jesus vem aí, Jesus vem aí, prepara que Jesus vem aí. Mas muita gente está igual aquelas virgens loucas do capítulo 25 de Mateus. Dois tipos de virgens, as loucas e as prudentes. Era um povo só, mas só que houve uma divisão. Uns preferem tornar vigilantes e prudentes, e o outro povo, a outra parte do povo, prefere, infelizmente, viver de qualquer maneira, não se preocupar com a vida. Né? A gente vê por aí, pessoas que não estão nem aí, não ora, não vigia, não vai numa igreja, não vai em lugar nenhum, não estão preocupados com nada, não estão nem aí, acham que se o arrebatamento acontecer agora eles vão ser salvos, mas olha, aquela passagem de Mateus 25, tá? Aquilo é sério, aquilo ali. O noivo está vindo aí para buscar a sua igreja. Tópico 2.3. Estou resumindo ele aqui. O 3, tá? O 3, que é a parte 3, que é o terceiro objetivo dessa lição, ele vai falar exatamente sobre ensinar sobre a cidade. O Senhor está ali. Está aqui. O título desse tópico foi extraído do último versículo do livro de Ezequiel 48:35. O nome da cidade nos faz lembrar a mensagem recebida por João. Deus com os homens, pois eles habitará. Apocalipse 21:3. Veremos nesse tópico as condições para no porvir estarmos habitando. Essa nova Jerusalém que Apocalipse 21 fala, ainda vai se cumprir. Essa profecia vai se cumprir. Deus, ele trata de tudo aquilo que ele falou nos seus mínimos detalhes para que a história aconteça. Se tem alguém que zela pelos fatos históricos, é Deus. Se tem alguém que dá valor àquilo que fala, é Deus. A nova Jerusalém que João viu na visão, descida dos céus, isso vai acontecer? Sim. Há muita gente achando, tá, que um dos templos mais bonitos da maior cidade sul-fluminense é a Nova Jerusalém. Não é ainda. Não é ainda. Aqui João viu, tá, as belezas que João viu por dentro dela são inimagináveis. São coisas que nenhum dinheiro deste mundo, do homem mais rico do planeta, pode fazer. Pode fazer umas belezas interiores, exteriores, mas igual aquela que João viu, com todos aqueles detalhes que foi revelado para ele, ninguém viu. Esse fato é escatologia, vai acontecer. Isso está dentro da onde?
da escatologia. João 21, Apocalipse 21, né, na realidade, é fato escatológico. Aquilo que João viu está dentro da escatologia e vai acontecer. O tópico 3.1, quem vencer herdará todas as coisas, Apocalipse 21, 7. Esse fato aqui também é verdade. Quem vencer, nós devemos fazer força. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado o quê? A força. Então nós temos que cada dia, gente, perseverar, lutar para a nossa salvação. O escritor aos Hebreus diz que a nossa salvação está muito mais perto de nós agora do que no início, quando nós abraçamos a fé. No início, quando nós entramos no Evangelho. Está mais próximo agora. Então nós temos que fazer o quê? Perseverar. Né? Perseverar. Apocalipse 2:10 fala sobre isso também. Tem vários textos aqui. Tá? Estou fazendo um resumo rapidamente que você consegue estudar detalhadamente na Escola Bíblica Dominical. 3.2, santificação. Para entrar nesta cidade, o que tem que ter? Santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14, se não me engano, diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que significa a palavra santificação? É eu ser separado. Se eu for olhar o contexto do Salmo primeiro da Bíblia Sagrada, que todo mundo conhece de cor, ali diz bem claro qual é o papel do crente depois de salvo, depois que ele aceita Jesus. Ele não deve mais, depois que ele aceita Jesus, se tornar um crente, ficar xingando palavrão, boca suja, e por aí vai. Se ele for analisar também, Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Então a palavra santificação significa ter um viver separado. É eu ser separado, ter uma vida irrepreensível, onde ninguém vai achar em mim falha nenhuma. Hoje, infelizmente, as pessoas dão muito testemunho, né? Testemunho. Hoje a gente vê mais aí é a palavra testemunho, né? Não é testemunho, é testemunho, mudou agora. Normalmente as pessoas falam, tá vendo? Olha lá, aquilo lá é crente, tá vendo? Eu não vou para aquela igreja não. Olha lá, para mim ser crente igual aquele camarada, igual aquela mulher lá, eu prefiro ficar de fora. Então o testemunho afasta as pessoas de Deus. Acaba trazendo uma mancha para o Evangelho. Então a santificação é que vai aproximar o homem de Deus. Não adianta, tem que ter uma vida separada, de santidade para Deus. E nessa cidade só vai entrar santos, santificados. Jesus falou isso aqui também. Ele falou isso aqui também. Que ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas vão estar à sua direita, os bodes à sua esquerda. O próprio Jesus falou isso. Para as ovelhas ele vai falar assim, ó: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí tem um plano. E para fazer parte desse plano divino, você precisa ter uma vida de santidade. E o último, que é o 3, tópico 3.3, né? Viver de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos ter uma vida pautada na palavra, viver de acordo com a sua palavra. Não adianta. A Bíblia Sagrada ela é a maior diretriz do mundo. Tá? Ela tem orientações para tudo. Ela tem sempre, tá, nas suas diretrizes um conselho, uma orientação para tudo. E nos ensina como nós devemos viver. Se eu for atrelar o texto aqui, eu vou dizer para você Mateus 5,16. Resplandeça a vossa luz. Aí fala de caráter, aí fala de testemunho, aí fala de conduta. Mateus 5,16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Fala do testemunho isso aí. Amém? Tem referências em Apocalipse 22, verso 18 e 19. Segundo as Crônicas 36, verso 15 e 16, né? Também tem aí várias referências. Deus usando os profetas, mensageiros, para poder advertir o povo, para ter uma vida voltada para a santidade. E 1 João, capítulo 2, versículo 17. Então isso aqui foi a lição. Na conclusão, temos visto que a jornada do povo de Deus nessa terra não está à mercê do acaso. O que Deus nos chamou e salvou tem um plano estabelecido desde a fundação do mundo e é poderoso para levar adiante. Portanto, nossa esperança é que um dia Jesus voltará e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Amém? Não se esqueça, tá? De se inscrever nesse canal, ajudar esse canal a crescer, a divulgar esse trabalho. Tá? Não deixe comentários nocivos que possa fazer aí a plataforma derrubar a sua amizade. Tá? Não faça isso. Se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer um pouquinho mais. Tá? Seja fiel no seu comentário, tudo que você deixar nesse vídeo aí. Deus te abençoe, muito obrigado aí. Chegamos à última lição desse trimestre. Muito obrigado por ter você aqui. Ter você aqui é sempre uma grande alegria, um grande prazer. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.